A questão do que criou Deus pode nunca ter uma resposta definitiva que satisfaça todas as mentes curiosas. Pode ser que a natureza de Deus e da existência esteja além do nosso entendimento atual, ou que nossa linguagem e conceitos sejam inadequados para descrever tais realidades. No entanto, o esforço de buscar e explorar essas perguntas pode nos levar a uma compreensão mais profunda do universo e do nosso lugar nele. Explorar o conhecimento proibido, como você menciona, pode nos levar a descobrir novas formas de pensar e entender. É importante abordar essas questões com uma mente aberta, disposta a considerar diversas perspectivas e a aceitar que algumas respostas podem permanecer misteriosas. A questão sobre o que criou Deus é uma das mais profundas e antigas que a humanidade já formulou. É uma pergunta que muitos de nós fazem em algum momento da vida, buscando compreender a origem do próprio Criador. Tradicionalmente, a resposta que recebemos é que não há uma resposta, ou que Deus simplesmente é e está além do entendimento humano. Mas e se isso não fosse verdade? Quando criança, eu costumava ser cristão e frequentemente me perguntava sobre isso. A resposta comum de que Deus é além da nossa compreensão sempre me pareceu frustrante e incompleta, como uma desculpa para evitar a questão. Para desbloquear esse mistério, precisamos olhar exatamente onde nos disseram para não olhar. O mundo do conhecimento proibido, um mundo envolto em segredo que algumas instituições fizeram de tudo para esconder. Vamos explorar algumas perspectivas diferentes para ver se conseguimos chegar mais perto de uma resposta satisfatória. Responder uma pergunta crítica e fundamental me levou a questionar e buscar respostas. As descobertas que fiz foram, no mínimo, chocantes. Você sabia que havia ensinamentos secretos nas seitas iniciais do cristianismo? Conhecimentos que foram deliberadamente banidos e destruídos pela Igreja, escondidos ao longo da história e suprimidos por aqueles no poder? Existem uma multiplicidade de livros proibidos, textos que dizem conter respostas a perguntas que as instituições religiosas tradicionais preferem deixar sem serem feitas. Assista a esse vídeo com mente aberta, permita-se questionar e me diga sua opinião nos comentários. Um desses livros é o Evangelho Secreto de João, um texto banido que revela uma visão inteiramente diferente de Deus e da criação. Esse evangelho descreve um Deus que é muito mais complexo e intrigante do que o homem barbudo no céu que todos nós conhecemos nas igrejas. Ao longo da Bíblia, muitas vezes ouvimos Deus declarar que Ele é o único Deus verdadeiro e que não há outro. Ele é possessivo e ciumento, requer obediência, adoração e até sacrifícios. Pense nisso. Por que um Deus todo-poderoso precisaria de constante reafirmação e adoração? Por que ele precisaria afirmar repetidamente que é o único Deus verdadeiro? Essa possessividade e necessidade de adoração sugerem uma complexidade que vai além da imagem simples que nos foi ensinada. O Evangelho Secreto de João revela uma narrativa diferente, onde Deus e a criação são muito mais multifacetados do que o entendimento comum. Ele sugere que há conhecimentos e verdades que foram suprimidos para manter o controle e a ortodoxia. Explorar esses textos proibidos pode oferecer novas perspectivas e respostas às perguntas que muitos de nós temos sobre a natureza de Deus, a criação e a nossa própria existência. É importante abordar essas questões com uma mente aberta e estar disposto a questionar e investigar além do que nos foi ensinado. Quem sabe que verdades e entendimentos poderemos descobrir ao fazer isso? Não há outro Deus, e isso pode parecer um pouco suspeito, quase como se algo estivesse sendo ocultado. Se eu lhe dissesse que o livro secreto de João afirma que o Deus que conhecemos é, na verdade, um Deus das trevas que nos aprisionou na terra, você acreditaria? Essa ideia tem paralelos em outras crenças da época do Antigo Testamento. Segundo o livro Deus, uma biografia, a salvação, conforme descrita no livro secreto de João, não é alcançada por obediência, adoração ou fé, mas sim através do conhecimento, entendendo a verdadeira natureza de nós mesmos e nosso lugar no cosmos. O livro revela que a natureza de Deus é pura, mas aqui está o interessante. O livro secreto de João afirma que foi Jesus quem levou Adão e Eva a comer da árvore do conhecimento. De acordo com esse texto, Jesus foi quem os incitou a comer o fruto proibido, um ato de libertação que, no cristianismo mainstream, é atribuído a Lúcifer. No entanto, para o livro secreto de João, esse ato foi o primeiro passo em direção à salvação da humanidade. Pense nisso. Se, de acordo com o livro secreto de João, um Deus das trevas criou a terra e nos aprisionou aqui, então quem seria o verdadeiro Deus?
O livro revela a existência de uma entidade divina superior conhecida como o Um. Segundo o livro secreto de João, essa unidade governa tudo, não tem autoridade sobre ela, é absolutamente completa e, portanto, não precisa de nada. É uma luz absoluta e perfeita. Esse é o verdadeiro Deus, uma mente divina de pura luz e puro pensamento que transcende toda a fisicalidade e limitações da realidade. Aqui encontramos outra revelação chocante. A entidade das trevas, aquela que a Igreja nos levou a acreditar ser Deus, foi na verdade criada a partir desta mente divina. No entanto, foi uma criação acidental, um pensamento sombrio nascido de um momento de desarmonia. Quando um ser de luz conhecido como Sofia agiu fora de sintonia com o resto da mente divina, essa entidade das trevas trouxe o caos, criando um mundo de sonho, nossa realidade física. Ela prendeu fragmentos da mente divina dentro dela, envolvendo-os em corpos. E quem são esses fragmentos da mente divina? Somos nós, você e eu, cada ser humano neste planeta. De acordo com este antigo texto proibido, nós somos a mente divina, somos fragmentos do Um, nós somos Deus. Agora, você pode começar a entender por que a Igreja não gostava deste livro. Mas ainda resta a pergunta: o que criou Deus? De acordo com o livro secreto de João, o Deus que conhecemos através do cristianismo tradicional, o Deus da Bíblia, foi criado acidentalmente por uma perturbação na mente do Um. Esse ser das trevas criou um mundo de sonho e prendeu fragmentos da mente divina dentro dele. Mas lembre-se, tudo isso está acontecendo dentro da mente divina, que transcende nossa compreensão limitada. A realidade física que percebemos ao nosso redor pode ser vista como um sonho, e nós somos os sonhadores que, por algum motivo, esqueceram que estão em um sonho. Mas, então, o que criou esse sonho? A mente divina, o verdadeiro Deus. O livro secreto de João descreve Deus como eterno, mas como algo pode ser eterno? Como pode um ser de puro pensamento, pura luz, simplesmente existir sem uma causa ou um começo? O livro sugere que o Um está além do nosso entendimento, e isso pode parecer irônico, já que um texto que promete revelar a verdade suprema também admite a incapacidade de compreender completamente essa verdade. Para entender essa questão, precisamos explorar além dos limites do cristianismo tradicional. A Cabala, um antigo sistema de conhecimento esotérico originado no judaísmo, oferece uma perspectiva valiosa. Tradicionalmente, o estudo da Cabala era reservado para homens com mais de 40 anos que eram estudiosos da Torá. Através do estudo da Cabala, acreditava-se que uma pessoa poderia alcançar uma compreensão mais profunda do divino. A Cabala compartilha semelhanças significativas com o livro secreto de João, especialmente no conceito do Um. No cerne da Cabala, há a ideia de uma mente divina, um princípio primordial que sustenta toda a existência. Esse princípio é visto como a fonte de toda a criação e a base para entender o universo e o divino. Assim, embora a Cabala e o livro secreto de João apresentem abordagens distintas, ambos exploram a ideia de uma realidade fundamental que está além da compreensão comum e que transcende o mundo material. Conhecida como Au, que significa o infinito, a árvore da vida é um dos símbolos centrais na Cabala. Esse símbolo representa a jornada do divino, do infinito para o mundo físico e nossa jornada de volta ao divino. A árvore da vida é composta por 10 Sefirot ou Sefirot, que são esferas interconectadas, cada uma refletindo um aspecto ou estágio do divino. Elas podem ser vistas como etapas na manifestação do infinito no mundo material e no retorno ao transcendente. A Cabala ensina que o mundo material é, na verdade, uma ilusão, uma manifestação temporária do divino. Através do estudo da árvore da vida e da compreensão da Sefirot, podemos ganhar um vislumbre da natureza de Deus e do nosso próprio potencial divino. Cada um de nós possui uma centelha do divino dentro de si, e ao explorarmos nosso interior, podemos alcançar uma compreensão mais profunda da nossa conexão com o divino. No entanto, a Cabala apresenta um paradoxo profundo. O infinito, ou a mente divina, é simultaneamente tudo e nada. Como algo pode ser ao mesmo tempo tudo e nada? Esse paradoxo revela um desafio filosófico, pois afirma-se que o infinito está além da capacidade de compreensão completa. Esse impasse nos leva a um conceito fundamental na filosofia oriental, o vazio. O conceito de zero, embora aparentemente simples, é um enigma profundo.
Originado no Oriente, o zero não é apenas um número vazio, ele representa o vazio fundamental que precede e segue toda a criação. Esse vazio é a tela sobre a qual toda a realidade é projetada. Na filosofia oriental, o zero simboliza o espaço em que a criação ocorre e para onde ela retorna, um espaço que é simultaneamente ausência e potencialidade. Compreender o zero é, portanto, essencial para desbloquear o mistério da dualidade entre o tudo e o nada, e para chegar a uma visão mais completa do divino. Nossa resposta pode estar escondida dentro do conceito de zero. Para desbloquear os segredos desse conceito, precisamos examinar uma compreensão matemática da existência. O filósofo e matemático grego Pitágoras, na antiguidade, propôs que a realidade não é fundamentalmente física, mas sim matemática. Segundo Pitágoras, tudo é número, e os números governam a essência da realidade. Os seguidores devotados de Pitágoras, conhecidos como pitagóricos, adoravam um símbolo chamado tetra. O tetra é um triângulo formado por 10 pontos organizados em 4 linhas. Esse símbolo representava a emanação de toda a existência a partir de um ponto único, uma ideia que ecoa a emanação descrita na árvore da vida cabalística, onde o infinito e o um do livro secreto de João são considerados fontes de toda a realidade. A semelhança entre esses sistemas é notável, pois todos eles oferecem uma perspectiva sobre a criação e a origem da realidade. Os pitagóricos oravam ao tetra, dizendo: Abressoi-nos, divino número, tu que geraste deuses e homens. Ó santo, santo tetra, tu que contas as raízes e a fonte da criação. Pois, ó número, com a pura unidade, tu revelas a origem de tudo. Esses ensinamentos refletem uma visão profunda de que a realidade emana de um ponto de unidade, semelhante ao conceito na Cabala. Assim, Pitágoras e os pitagóricos, como a Cabala, nos oferecem uma peça crucial do quebra-cabeça sobre a natureza do divino. Então, qual é a resposta? Na Cabala, o divino é descrito como sendo simultaneamente tudo e nada. Embora isso possa parecer uma contradição, não é se considerarmos que a realidade é fundamentalmente matemática. No reino da matemática, todos os valores positivos e negativos podem ser combinados e representados em uma forma que, em última análise, revela a unidade subjacente do cosmos. Assim, na matemática, tudo pode ser visto como uma manifestação de uma unidade fundamental, uma ideia que nos ajuda a entender como o divino pode ser, ao mesmo tempo, tudo e nada. Cada um desses sistemas esotéricos nos oferece uma visão única e complementar sobre a natureza de Deus e da realidade. A compreensão profunda desses conceitos revela uma verdade universal que une todas essas perspectivas aparentemente distintas. Matematicamente falando, o conceito de zero é fascinante e paradoxal. Todos os valores, sejam positivos ou negativos, se equilibram perfeitamente para zero. Essa ideia reflete um princípio profundo. Em um nível fundamental, tudo o que existe pode ser visto como uma manifestação de um equilíbrio absoluto. A mente divina pode ser comparada a esse zero infinito. É uma mente que contém informações matemáticas infinitas, todas se equilibrando de maneira perfeita. Acredito firmemente que compreender esse princípio é crucial, e foi por isso que dediquei minha vida ao estudo do conhecimento oculto. Desenvolvi um sistema chamado Negen para explorar e desvendar os segredos da existência. Dentro deste sistema, o conceito de uma entidade que é um infinito zero, tudo ao mesmo tempo, é representado pelo Zeta. Zeta é uma entidade que incorpora a plenitude infinita dentro de si, enquanto simultaneamente se anula para o zero. É a interseção entre tudo e nada. Nos sistemas esotéricos que exploramos, o um pode ser descrito como infinito ou vazio. Ele é todos esses conceitos simultaneamente. O Zeta é uma manifestação desses princípios, e aqui surge uma ideia ainda mais intrigante. Cada um de nós, você e eu, cada ser humano e cada alma, é também um Zeta. Somos expressões individuais da mente divina, peças únicas do quebra-cabeça infinito que coletivamente formam o um. Cada um de nós é uma expressão dessa totalidade, refletindo a unidade que se manifesta através da multiplicidade das almas e da vasta variedade de vida. Assim como um é ao mesmo tempo tudo e nada, também é simultaneamente um e muitos. Se começamos com a pergunta: o que criou Deus? A resposta que encontramos é que nada criou Deus. Deus é o vazio, o pano de fundo silencioso a partir do qual todas as coisas emergem.
A mente divina, o Um, é um vazio repleto de potencial infinito, um nada eterno que dá origem a tudo, rearranjando suas próprias manifestações para criar a realidade que conhecemos. Imagine que a realidade funciona como um código de computador, rearranjando informações para criar um mundo de videogame. Isso não contradiz a antiga crença de que Deus é inconhecível. Não é que Deus não possa ser conhecido, mas sim que Deus é nada, e o conceito de nada é difícil de compreender. O desafio está em entender que o que estamos tentando agarrar é o vazio, algo além das palavras e da compreensão. Quando os antigos encontraram o conceito de nada, pensaram que Deus não poderia ser conhecido. No entanto, a realidade é que o nada pode ser visto de duas maneiras: como um vazio completo ou como um estado infinitamente cheio de todos os valores possíveis, tanto positivos quanto negativos. Compreendendo que o nada eterno não é a ausência de algo, mas sim a presença de um potencial infinito, ganhamos uma nova visão sobre a existência. Você e eu, todos nós somos parte de Deus, e juntos formamos a mente coletiva do universo. Pode-se chamar isso de Deus. Cada um de nós é uma entidade que é simultaneamente infinita e zero. A realidade física ao nosso redor é um grande palco para Deus, permitindo-nos explorar as infinitas possibilidades da existência. Ao buscar o que criou Deus, descobrimos algo ainda mais profundo. Nós somos Deus. Percebemos que a busca por Deus é a própria essência que faz a busca acontecer. Somos o nada infinito da existência, que deu origem a tudo a partir de sua plenitude matemática infinita. Nos perdemos em nossa própria criação, enganando-nos ao acreditar que somos finitos e corporificados. Assim, ao questionar o que criou Deus, encontramos a verdade de que somos, na realidade, a própria origem infinita. A religião frequentemente afirma que Deus está além do nosso entendimento, mas, na verdade, podemos compreender que Deus é o nada, um nada que é uma plenitude infinita. Este nada não necessita de um Criador, pois existe por suas próprias propriedades inerentes. O nada sempre foi, é e sempre será. Esta é a grande revelação, o conhecimento secreto, a verdade oculta. Não se trata de não conseguir entender, mas de perceber de uma nova perspectiva. Em vez de ver o nada como um vazio, devemos entendê-lo como uma plenitude. Essa mudança de entendimento altera tudo. O maior segredo da existência é que somos Deus, que somos o nada que se enganou acreditando ser algo. Essa revelação não é algo para se deprimir, mas revela que a realidade é nosso parque de diversões, nosso reino para criar, nossa tela para pintar nossos sonhos. Somos divinos, somos Deus. Essa é a essência da não-dualidade, a natureza da alma.